Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para falar dessa coisa maravilhosa que são os mistérios da palavra de Deus. Continuando falando sobre a graça, acredito que depois desse vídeo não vai restar nada, dúvida nenhuma, sombra de dúvidas sobre a verdadeira graça que o Senhor Jesus Cristo resolveu nos dar de graça. Amados, todas as epístolas dos apóstolos e dos discípulos, eles nos saúdam no início das cartas com a graça do Senhor Jesus Cristo e nos despede da mesma forma, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma coisa muito diferente dos outros evangelhos, dos Velhos Testamentos, e Paulo é o que mais escreveu cartas, e baseado nesse sentido de pregação que todas as suas cartas são descritas. Então vamos hoje falar mais um pouquinho para fechar com chave de ouro tudo que diz sobre as epístolas relacionadas à graça. A graça, a gente vê tanta gente querendo não pagar imposto, ter uma entrada gratuita sem pagamento, ter um Bolsa Família, uma isenção, um abono salarial, tudo que é vantajoso representa a graça. E eu não sei por que o ser humano, quando fala a graça da salvação, ele não se conforma, ele não aceita, fica difícil de encaixar no cérebro. Ele quer dar algo em troca, mas hoje vai ficar bem claro que não é por aí. Você nunca deu e nunca pôde dar nada para a tua salvação, porque você nunca teve. Vamos entender. Quem lê, entenda. Vamos começar lá no livro de Gálatas, que é a carta de Paulo aos Gálatas. Primeiro, Gálatas 1, de 8 a 9. Diz assim: mas ainda que ou mesmo um anjo vindo do céu vos preguem outro evangelho. Qual evangelho? Esse de Paulo, da graça, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Ele continua no versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, amaldiçoado. Se a tua doutrina não encaixa com isso aqui, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, as revelações dadas ao apóstolo Paulo, que é digno de confiança porque ele foi enviado por Deus. Alguns versículos são muito importantes para coadunar, corroborar e clarear a mente do estudante da palavra de Deus. Gálatas 1, de 11 a 16. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou seja, não ouvi de homem nenhum, não foi o homem que me falou. Aí ele explica no 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação em Cristo Jesus. Gálatas 2, de 16 a 21. Com esses versículos não vai faltar nada para o entendimento da graça. Gálatas 2, de 16 a 21. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Que lei? A lei, exemplo, os 10 mandamentos, as ordenanças judaicas. Continua: e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Olha a clareza que Paulo explica. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quem lê, entenda. 16 a 21. E agora vem o 17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado?
Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo falando, ou seja, se ele voltar aos ordenamentos judaicos, ele estaria edificando aquilo que ele desconstruiu novamente, ou seja, ele já tinha entendido por revelação de Jesus Cristo que por lei ninguém será justificado, agora é só e somente pela graça. E o 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Olha o que ele vai falar aqui. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, se você pensa que é na lei que se justifica, você está dizendo que Cristo morreu à toa. Você está desfazendo do sacrifício vicário e completo de Cristo na cruz. Olha que ponto chega Paulo para poder fazer que o entendedor entenda. Gálatas 3, de 6 a 13. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Olha, Abraão, o pai da fé. Olha o que vai falar mais aqui de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, não só a sua descendência de carne e osso e sangue, neto, bisneto, tataraneto, não é essa descendência que é filho de Abraão, porque a promessa da salvação foi dada a Abraão e sua descendência. Olha quem que a Bíblia está dizendo que é a descendência de Abraão. É a Bíblia que está falando, irmãos. 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Eu e você que aceitou Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho de Abraão. Gentios são todos aqueles que não ouviram a palavra de Deus ou ouviram e a rejeitaram, fora os judeus. Agora a promessa: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois são obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha o que está falando. Quem escolheu estar debaixo da lei, quem se sente o poderoso que consegue seguir os 10 mandamentos, a risca está dizendo bem claro aqui: você está sob maldição. Olha que profundidade chega. Portanto é dito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E a Bíblia diz que não houve um justo, um sequer. Automaticamente conclui-se que ninguém cumpriu a lei toda. Se ninguém cumpriu a lei toda, houve a necessidade de Cristo vir. Daí é que a graça superabundou onde abundou o pecado. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá, ou seja, morrerá, porque ninguém consegue cumprir. Cristo nos resgatou da maldição da lei. De novo, palavra maldição. Não vai sobrar sombra de dúvidas depois desse vídeo. Fazendo-se ele próprio, Cristo, maldição em nosso lugar, na cruz. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha que ponto Cristo se deixou se colocar em nosso lugar. E você vai rejeitar o sacrifício que ele fez? De graça, ele cumpriu toda a lei por nós, para nós termos, mediante a fé nele, o sacrifício que ele fez, chegarmos diante do Pai, com a perfeição que o sacrifício dele nos reveste. Por que que existiu e veio a lei? Aqui em Romanos 3:22 deixa bem claro. Romanos 3:22. A justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para que todos os que creem
porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o motivo pelo qual a lei veio. Agora, como Deus conceitua os que querem justificar-se na lei? Gálatas 4:8. Gálatas 4:8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses com letra minúscula, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? É uma pergunta. Pois guardais dias, meses, tempos e anos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, não se conformando com a dificuldade de entendimento sobre a graça. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo já estava ficando irritado com os Gálatas, que demoravam, custava entender que não estamos mais no Evangelho, nem na lei dos 10 mandamentos. Agora é a graça que superabundou onde havia o pecado. Agora é um exemplo de estar nos rudimentos judaicos. Gálatas 5, de 3 a 6. É a circuncisão. Tinha 613 rudimentos e ordenanças ativas e passivas, ou seja, devíeis fazer isto ou não devíeis fazer aquilo. 613 ordenanças. Vamos raciocinar. Se 10 mandamentos ninguém conseguiu cumprir, imagina 613. Aqui é só um exemplo. Gálatas 5, de 3 a 6. Gálatas 5, 3 a 6. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Olha o que Paulo está falando. Você está longe, separando de Cristo, que é Deus. Se você ficar nesses rudimentos atrasados, judaicos, anteriores à graça. De Cristo vos desligastes, ou seja, estão fora, separado, longe. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, ou seja, quem volta para a lei, exclui a graça, abandona a graça, rejeita a graça. Você quer o quê? Você quer lei ou você quer a graça de graça? A lei mata, a lei enforca, a graça salva. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Quem lê, entenda. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, rudimento judaico não tem mais valor. A lei, amados, a lei era assim: se fizeres isto, serás abençoados com bênçãos materiais aqui na terra, vivendo aqui. Mas se não fizeres, serás amaldiçoado, haverá punição. Então a lei, o Velho Testamento e a lei judaica, para Israel, todas as bênçãos foram materiais, todas. Para nós, a igreja, as bênçãos são todas celestiais. Efésios 1:3. Porque fostes abençoados com todas as bênçãos celestiais. É essa que eu quero, é essa que eu me orgulho dela. Então a cristandade faz um angu de caroço com isso aí, mistura bênçãos de Israel para a igreja, bênção da igreja para Israel, com isso eles não entendem nada, não encaixa. A partir do momento que você entende que Deus tem 3 povos, Israel, bênçãos materiais, lá atrás, antes da graça, igreja, bênçãos celestiais, agora, dispensação atual em que vivemos, e gentios, aqueles que não aceitaram Cristo. Ou seja, se você está na lei, por ela você vai viver. Se você está na graça, você se transforma em igreja. Existe judeu que
aceitou Cristo, abandonou a lei e passou a fazer parte da igreja. Não existe quem faz parte da igreja voltando a ser Israel. Quem assim o faz nunca foi da igreja, nunca foi um verdadeiro salvo. Então ele nunca deixou de ser Israel. O objetivo da lei, Romanos 3, de 19 a 20. Agora é o motivo pelo qual a lei veio, o objetivo. Motivo e objetivo. Romanos 3, de 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Olha que palavras duras. Eu, se estivesse lá, já teria entendido há muito tempo, já teria fechado a minha boca para deixar somente a palavra falar, só a Bíblia falar. Vou ler de novo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, na lei. Visto que ninguém será justificado por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o objetivo, mostrar que todo mundo é fraco, incapaz de cumprir a lei e que reconheça-se pecador, imerecedor e é necessitado de um Salvador. Aí Cristo vem, te abraça e te salva. Se você tiver de cabecinha baixa, Ele te salva. Se você tiver de narizinho em pé, é difícil. Agora o Espírito da graça, entendamos o Espírito. Romanos 4, de 1 a 6. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar. Continuamos. Tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, se eu sou um servo de Deus que faço isso, faço as obras que foram preparadas para após a conversão você as exerça, eu posso tirar onda com o meu vizinho, com o meu irmão da igreja que fica parado, que não faz nada, mas jamais eu vou poder tirar onda diante de Deus. Se eu trabalho, eu estou tendo galardão, prêmio ou coroa, é um prêmio que Cristo vai dar para aqueles que trabalhar, mas a salvação, obra nenhuma leva. A salvação só tem uma obra, é a que Cristo fez na cruz. Romanos 5:1. Justificados, pois somos mediante a fé em Cristo Jesus, e assim temos paz com Deus. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma, nobody, nothing, nada, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Adivinhe? Cristo Jesus, our Lord, nosso Senhor e Salvador. Romanos 8, 31 a 32, só coisas bem escolhidas, lindas, que faz a gente regozijar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, nós que estamos na graça de Cristo Jesus pela fé, quem será por nós? Se nós temos Deus, quem será contra nós? É a palavra que está falando. E 32, aquele que não poupou o seu filho, antes por nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aleluia, glória a Deus. Amados, a graça, já deixou bem claro todos os versículos que nós lemos aqui, a graça não é difícil de entender. Sabe o que é difícil para algumas pessoas? É difícil de engolir, porque está aqui, a palavra nos garante, está claro, está repetitivo, está até cansativo. Você vai engolir ou vai aceitar de boa para a tua salvação? É de graça, graça de graça. Diz Paul Washer, um pastor norte-americano que eu aprendo muito com ele, tanto em inglês quanto a palavra de Deus. Ele disse: Cristo não é tudo o que precisamos,
é tudo que nós temos. É uma grande verdade. E se Ele é tudo que nós temos, se você o rejeitar, te sobrará o quê? Agarra, abraça. Quando Deus te olhar para você, Ele vai ter que ver uma cruz bem grande, com o seu filho morto, crucificado, pagando os teus pecados. Você está colado, agarradinho nessa cruz, naquela cruz do morro da caveira, daquela cruz do morro do Gólgota. Você está debaixo da sombra da cruz? Aleluia! Ele não é o melhor, Ele é o único que nós temos. Filipenses 2,15, lá diz: somos autoridade que Paulo nos dá, que agora sim na graça nós devemos ser irrepreensíveis, ou seja, que ninguém te repreenda, que ninguém diga que você está errado, se você está pregando esta palavra. Ninguém tem essa autoridade. Mostre a palavra para essa pessoa e deixe a palavra falar por si. Amados, conta-nos uma parábola, Jesus falando que um homem agricultor teve uma grande colheita, acima do que ele conseguia colher anualmente, e portanto os seus celeiros de estocagem não suportavam a grande colheita daquele ano. E ele virou para o céu e falou em oração: Senhor, o que eu devo fazer? Eu acho que a minha decisão será destruir o meu celeiro e fazê-los maiores, para abarrotar tanta colheita que eu não conseguirei consumir. Aí sim eu conseguirei curtir o resto da minha vida sem trabalhar, aposentado, na maior fanfarra do mundo. Aí Deus, em revelação, disse a ele: louco, o que tens feito? Para quem deixarás? Porque esta noite pedirão a tua alma. Que palavra forte, para aquele que só pensa em ajuntar. A Bíblia nos ensina todas as áreas. Essa daqui é economia e salvação. Imagina Deus te falando assim: esta noite pedirão a tua alma. O que tens construído, somado, ajuntado, sua poupança, seus bens materiais, para quem você vai deixar? Eu imagino que se aquilo foi dito ao meio-dia, esta noite pedirão a tua alma, há um intervalo de 6 horas. Mas se o seu tempo for uma semana, louco, esta noite te pedirão a sua alma, esta semana pedirão a tua alma. Se a tua noite for um mês, um ano, uma década, 2, faz alguma diferença para você? Sabendo que a tua alma será pedida? E é dito assim, na própria palavra de Deus: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E a contrário senso, onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde está o teu tesouro? Os mistérios revelados somente a Paulo agora, nós vamos ler. E esses mistérios foram estados ocultos em todo o Velho Testamento, em todos os evangelhos. E Cristo, lá em Mateus, diz assim: tenho muito a vos dizer, mas não podereis suportares agora. De outra parte ele diz: edificarei a minha igreja. Ou seja, futuro, a igreja não havia sido formada. E os mistérios nos quais Jesus se referia, dá-se início após Atos 2, que é a dispensação atual, nos quais as bênçãos cabíveis são todas as celestiais e nenhuma material, igual muitos tiram lá do Velho Testamento para pregar, fazer um sermão todo fora do contexto, direcionado à igreja, que só é cabível às bênçãos celestiais. Então, para encerrar, eu vou ler aqui, são 9 mistérios que foram revelados a Paulo, e somente a Paulo, para coadunar com tudo isso aqui e ficar encerrado de vez todo esse assunto da graça em Cristo Jesus. Mistério da graça, Romanos 16, 25. Mistério do Evangelho revelado a Paulo, mistérios da graça, Romanos 16, de 25 a 26.
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, desde Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Abel, Noé, todos aqueles lá, e que agora se tornou manifesto, agora nessa dispensação, e foi dado a conhecer por meio das escrituras, essa escritura aqui, proféticas, tudo era profecia, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, não por lei, entre todas as nações. Ao Deus único é sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Segundo mistério, mistério do endurecimento em parte de Israel, porque eles ainda vão abaixar o narizinho, reconhecer que só Cristo é o Senhor, e todo joelho e toda língua todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Eles, os eleitos de Deus, do remanescente dos 144 mil, mas todos aqueles que não aceitaram Cristo vão ter os seus joelhozinhos e dobradinhos, e sua língua vai falar, mesmo indo para a condenação, eles todos vão reconhecer que só Cristo é o Senhor, que eles tiveram todas as oportunidades de aceitar e não aceitaram, os salvos e os não salvos, todo joelho se dobrará. Eu que aceitei, você que aceitou e todos aqueles que não aceitaram, mas aí eles vão reconhecer sem oportunidade de salvação. Salvação é aqui em vida. Mistério do endurecimento está lá em Romanos 11, 25. 11, 25 a 27. Diz assim, Romanos 11, 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Paulo falando, não quero que vocês fiquem sem o conhecimento, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel. Está aqui. Depois todos podem conferir, e é de suma importância que todos leiam, e tanto o contexto que redunda tudo aqui. Terceiro mistério, mistério da identificação, Filipenses 3, de 20 a 21. Pois a nossa pátria está nos céus, glória, que coisa linda, nossa pátria, minha e sua, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, esse corpo vergonhoso que peca todos os dias, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós teremos um corpo incorruptível, incapaz de aborrecer o nosso Deus, como fazemos atualmente. Esse corpo que eu quero, é o meu sonho. Segundo a eficácia do poder que ele tem, e de até subordinar a si todas as coisas. E agora o outro mistério do arrebatamento, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 50 a 55. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse corpo aqui não pode chegar lá, com esses montão de pecados que já foram pagos, mas continuam pecando. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é o arrebatamento. Cristo poderá vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Antes que eu termine de fazer esse vídeo, Cristo pode vir. Outro mistério, e mistério da plenitude dos tempos, Efésios 1, de 3. Efésios 1, de 3. Efésios 1, de 3 a 10.
Por causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para os outros, pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, ou seja, no passado, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, ou seja, não foi dado a nenhum profeta. Somente Cristo sabia. E Cristo não podia revelar essas revelações da graça, porque não cabia com as regras, o regramento da lei. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, ou seja, todos que não são Israel que aceitar Cristo são co-herdeiros da salvação que viria para Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, ele, Paulo, falando, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor dos santos. Aleluia. Mistério da cidadania. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Já foi até lido. Mistério do propósito de Deus, Efésios 1, de 9 a 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Aleluia. Mistério da graça de Deus, Romanos 6,14. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2,6. Segundo Tessalonicenses 2,6. E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente por ocasião própria. 6 a 12. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, os judeus que não aceitaram Cristo, que não estão entendendo, Deus lhes cegará, para que não entendam mesmo, por terem rejeitado, humilhado e sacrificado Cristo Jesus na cruz. Amados, louco, esta noite pedirão a tua alma. Esta noite poderá vir uma semana, 10 dias, um mês, um ano, uma década. Faz diferença para você? Ou é melhor aceitar Cristo agora e ser revestido dessa graça salvífica que Cristo nos deu de graça? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu coração? O que é que você ama mais? Ou se você ama, você faz daquilo tudo na sua vida, você coloca prazeres na frente da graça de Deus? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amados, que a graça e paz estejam com todos vós. Amém.